A Teia do Aranha 62 foi publicada aqui em dezembro de 1994. Essa revista tá meio detonada assim a capa, mas é uma daqueles gibis que eu encontrei por R$ 2 naquelas banquinhas que cada vez tem menos, e aí aproveitei. E eu nem sabia que a Guerras Secretas tinha sido reeditada pela Abril em Teia do Aranha. Imaginei que em algum momento eles iam relançar, mas eu não sabia que eles tinham encaixado dentro da revista do Teia do Aranha. Vão ser 4 edições, porque eles publicaram 3 histórias cada uma. Começa o 62 e termina até o 65. E é legal porque assim, eu tenho algumas das edições, fiz um vídeo delas, né, de Guerras Secretas da primeira versão. Eu não comprei nenhum dos encadernados que veio depois, então foi legal para ler assim, algumas das primeiras histórias que eu não tenho. E outra coisa legal dessa revista é que ela tem um efeito assim, de capa metalizada. Acho que é uma daquelas edições que a capa abriu, printava fora e trazia para cá, né? Você vê que a capa também é meio cartonada, um pouquinho mais dura e tal. E Guerras Secretas eu gosto bastante. É o gibi de uma história como se você fosse uma criança reunindo os seus brinquedos, assim, fazendo uma aventura com eles, né? Então vai ter lá o começo da história, onde o Beyonder chama lá os heróis e vilões e fala: olha, quem vencer essa batalha vai receber um presente que quiser, que eu sou tipo um deus, assim. E outra coisa muito bacana de tudo, que é todas essas artes do Guerras Secretas, que é desenhada pelo Mike Zeck, que é um desenhista clássico lá da Marvel, é que como eles tinham que vender os brinquedos tal, e também pela, acho que, própria direção do Jim Shooter, que fez os roteiros, a maioria dos painéis eles são mais nesses planos abertos, assim, né? Então você vai ter sempre muita arte, assim, mostrando bastante todos os heróis e vilões, assim, eles na forma clássicas deles, né, dos anos 80. Então você vê que a maioria dos desenhos não perde muito tempo em close, às vezes pessoas, mesmo os painéis pequenos reúne bastante personagens juntos, né, e é algo que acho que é mais raro de ver depois em outras histórias. Então, assim, além da história ser divertida, despretensiosa, é uma chance bacana, assim, né, de você apreciar todos os super-heróis e vilões juntos, assim, nesses desenhos. Aqui no começo eles ainda vão estar... O roteiro ele coloca o Magneto junto com os super-heróis e os outros Vingadores ficam lá meio putos com isso, né? Tem até uma disputa aqui com os X-Men. É bem legal essa fase. Infelizmente a Abril não colocou as capas internas. A Abril, eu acho que nunca colocava capa interna de nada, nem aqui, quando ele até teria espaço tal. Que tem... adorava Hulk e Motoqueiro Fantasma 2099, eu gosto bastante. Mas não tem as capas internas. Tem a arte do leitor que é legal, eu gosto, porque é sempre algo curioso, né? Que fica lá guardado como uma lembrança da época. Vai ter uma seção de cartas no final, mas sem as capas internas. Eu acho que a Abril tinha muito esse estilo assim, de pensar a revista dela como uma coisa única, né? Só a própria capa mesmo, sem quebrar, mostrando o que seria a capa originais no meio da história, né? Mas por mim eu acharia bem mais legal se tivesse intercalado como são feitos nos quadrinhos que a Panini lança, né? Então, assim, outra coisa que é legal é que eu tenho essa daqui, Guerras Secretas 2, da primeira versão, né? Então dá para comparar a segunda história com essa daqui da primeira versão que Abril publicou, para ver assim as diferenças, não só de cortes ou edição, mas também as cores são diferentes. As cores, as letras, o texto
é muito além assim de só aquelas alterações de texto para encaixar na cronologia da época, né? Você vê que a primeira versão tem umas cores meio diferentes, aqui eles colocaram mais cor de fundo nessa fumaça, e em geral assim eles fazem a colorização um pouco mais diferente. Eu tava vendo os scans de Secret Wars lá só para comparar, e essa daqui são de acordo com as cores da publicação americana, enquanto aqui na primeira versão eles fugiam mais, eles tomavam mais liberdades com cores, e vai ter coisas como o título, o letreiramento, que também vai ser bem diferente, né? O primeiro era mais estilizado, aqui começa a ficar já uns títulos mais padrãozão, assim, né? Eu gosto bastante de ver essas diferenças e o que caracteriza assim cada edição, né? Torna cada edição um pouquinho mais única, assim, de você ter para comparar, né? Aqui também outra coisa curiosa, né? Além do letreiramento ser diferente, as onomatopeias aqui da segunda versão aqui fica muito mais que é o inglês mesmo, enquanto aqui eles já traduziam para um cabrum assim mais aportuguesado, né? E também um pouco mais de cores aqui. O original é realmente branco, aqui já coloca um pouquinho de cores, e dá para ver aqui já uma das edições da primeira versão, como aqui apareceu o Lockheed, dragãozinho lá da Kitty Pryde, e como ele não tinha ainda aparecido nos X-Men, na primeira versão tá aqui apagado, tal. Outra diferença que você nota é que pelo menos até essa época de 86 aqui, os textos, a fonte desenhada, né, dos balões também era maior. Eles deram com o tempo eles foram encolhidos. Se você pegar a última edição do X-Men da Panini, é uma coisa minúscula assim, né? Em formato americano é bem menor que saía em formatinho. Mas assim, com o tempo eu acho que eles diminuíram um pouquinho a fonte usada. E também bastante diferença de cor, né? A primeira versão eles carregam bem mais no colorido. E essa é uma página que tem aqui e foi cortada da primeira versão, né? Aqui já começa a desencontrar as páginas. E eu acho que outra diferença é que por incrível que pareça, eu acho que a primeira versão da Abril tem mais texto. Eles editaram assim o que dava diferença de cronologia, mas dando uma geral assim nos balões, essa segunda versão aqui da Abril, os textos eles são um pouquinho mais reduzidos ainda, comparado com o que saiu primeiro. Algumas histórias assim, você vê que aqui, né, você vê essa quantidade de texto aqui nessa parte, comparado com a segunda versão, já dá uma certa reduzida, assim. Eu acho que pelo estilo da tradução ou coisa do tipo, eles começaram mais a fazer menos texto, né? Aqui outra diferença, né? Tem esse texto aqui e aqui saiu sem esse texto, fora as diferenças de cor, assim, que é realmente bem... eu acho isso bem legal, porque você acaba tendo duas versões, né? Você pode ver a Guerras Secretas assim, dessa primeira versão que é bem única por todos os cortes e alterações, e você também tem essa diferença de cor. Então é como assistir um filme com versões diferentes, assim, só que eu acho que até mais, né? Toda essa diferença de cor. E agora eu vou ver se eu acho as outras 63, 64, 65 para completar esse arco aqui, que é bem bacana também. E acho que todas essas versões de Guerras Secretas é uma das histórias que eu acho mais divertidas de ler e também bem bacana de ter na coleção.